eu sou bióloga, mas no início de setembro eu vim ao Pantanal pela primeira vez, na verdade para celebrar o meu aniversário de casamento. Por muito azar, ou talvez até por alguma sorte, eu e meu marido chegamos aqui no ápice das queimadas do Pantanal. Por estarmos aqui num momento crucial, em meio à pandemia, quando poucas pessoas estavam visitando o Pantanal, tendo adotado aí todas as medidas de segurança, distanciamento, uso de máscaras, álcool, higienização correta das mãos, a gente veio para o Pantanal e pôde documentar o absurdo que aconteceu em 2020 com esse bioma. A gente presenciou um recorde de queimadas hoje, no dia 22 de janeiro de 2021, alguns meses depois. Eu estou retornando a esse local e apesar da gente não ter mais os focos de incêndio, o que a gente vê hoje é que essa tragédia não terminou. Então a gente hoje está no Parque Encontro das Águas, vendo a quantidade de cinzas e o que restou do Pantanal depois dessa tragédia, ainda muito temerosos que essas cinzas serão carreadas para o rio e poderão ainda ter um impacto muito negativo na ictiofauna. Então hoje a Xalana Esperança, um coletivo fundado como uma ação emergencial em resposta à tragédia, está unido com o IMASU e com um grupo de ictiólogos de todo o Brasil para tentar entender um pouco desse impacto dos incêndios agora com a chegada das chuvas nos rios do Pantanal. Lembrando que no Pantanal a base de todo esse bioma é justamente a vida aquática. Dos peixes que os jacarés se alimentam e dos jacarés que as onças se alimentam e as sucuris e as aves aquáticas. Então todo o bioma depende da saúde desses corpos d'água. E hoje o que a gente vê aqui é um campo de cinzas e de tragédia e de resquício dessa dor que o Pantanal viveu em 2020, que ainda pode acarretar em mais problemas para o bioma. Então, a Xalana Esperança está muito feliz de ter esse time de ictiólogos, de ter o IMASU aqui tentando entender o impacto dessa tragédia na ictiofauna. Bom, nós estamos aqui na região de Porto Jofre, aqui a confluência do rio Piquiri com o rio São Lourenço. Nós estamos em uma das expedições da atualização do inventário dos peixes da bacia do Alto Rio Paraguai. Dessa vez nós contamos com a parceria da Xalana Esperança. As meninas nos convidaram para participar dessa expedição, junto com outras ictiólogas e ictiólogos da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e do Museu Paraense Emílio Guild. A nossa missão aqui é levantar as espécies do local, tanto as larvas e os juvenis, para poder entender um pouco sobre a reprodução pós-queimada e também sobre as espécies que ocorrem na região. Esse projeto ele teve início desde 2017 e hoje nós conseguimos registrar mais de 104 novos registros aqui para a Bacia do Alto Rio Paraguai. Esses novos registros eles só reforçam a importância dos estudos referentes à ictiofauna aqui na região e a essas parcerias, né, com expertise de diferentes profissionais para juntos atendermos a um só tempo as demandas de um projeto dessa magnitude. Então eu fico muito feliz em poder contribuir e nós como equipe de poder contribuir com o Pantanal, né, deixar esse legado para a história do Pantanal através dessa expedição que está sendo muito especial para nós, frente a todo esse caos que o Pantanal sofreu nos últimos meses. Já o rio São Lourenço aqui, que é o Cuiabá conhecido aqui, já tem bastante aguapé, bastante camalote, né? E os berçários aí fica debaixo dele, é incrível. Mas também quando baixa muita água, apodrece os camalotes e cria uma diquada que também acaba matando, não consigo entender isso. Bom, hoje é dia 22 de janeiro de 2021, nós estamos aqui na região de Porto Jofre, tentando entender um pouco como que vai ser o impacto das queimadas na comunidade de peixes aqui do Pantanal. A comunidade de peixes ainda, apesar de ser bem conhecida, existem muitas espécies novas, muitas espécies que podem ser ameaçadas. Nosso objetivo é tentar conseguir dados para poder fazer estudos de comportamento, de reprodução e tentar confrontar isso com esses dados da natureza. Aqui nessa região ela sofreu um grande impacto com as queimadas e isso gera um grande problema porque toda essa matéria orgânica que foi queimada ela vira uma cinza e a partir do momento que todo esse material ele entra dentro do sistema do rio, ele é carregado e durante o pulso de inundação, né, quando a água do leito do rio extravasa para a planície, ela carrega todo esse material que vai tirar o oxigênio da água e consequentemente provocar a adequada, que é um fenômeno que
ocorre uma grande mortalidade dos peixes devido a esse déficit de oxigênio na água. Só que hoje nós não sabemos qual o real impacto que essas queimadas tão fortes elas vão ter sobre essa comunidade de peixes. Então a planície do Pantanal, ela é uma planície, então, ela é uma região que tem ciclos de cheia e seca. Então aqui nós temos o início das chuvas e a gente pode ver aqui que grande parte aqui dessa área, então ela começou a ser alagada, e isso favorece a proliferação de plantas aquáticas. E essas plantas aquáticas favorecem a proliferação de insetos, invertebrados aquáticos e os peixes. Então, quando você olha a raiz dessas plantas aqui, tá difícil de ver, mas elas formam um ambiente propício para proteção e alimentação de larvas aquáticas, de insetos e peixes, e todos eles ficam confinados aqui. Então isso daqui é um verdadeiro berçário para muitas espécies. Nós, ictiólogos, uma das áreas de atuação nossa é entender quais são as espécies que estão utilizando essas macrófitas, essas plantas, para berçário, os períodos do ano que isso acontece, né? Quais são as espécies e quais os períodos que essas espécies utilizam essas plantas para berçário, quanto tempo esses peixes ficam aqui antes de se aventurar, né, para o meio das partes mais largas do rio. O nosso trabalho aqui é entender então quem são elas, o período, né, reprodutivo dessas espécies e, por exemplo, será que as queimadas que aconteceram no ano passado aqui no Pantanal, que foram muito fortes, será que elas influenciaram esse ciclo reprodutivo das espécies? Ah, mas fogo não pega na água. Só que o fogo, ele queimou áreas gigantes de mata, de bicho, e as cinzas que se formaram por meio dessa queimada, elas são centímetros em centímetros na terra, e uma hora chove. E essa chuva lava o terreno para dentro do rio. Quando isso é natural, a natureza absorve. Mas quando é muito queimada e é intenso demais, a natureza não absorve. E aí, quais são os aspectos? O que aconteceu, será, com a reprodução desses animais? Será que as larvas que estão aqui, esse ano, será que elas foram afetadas ou não por essa queimada? Exatamente. E quando a adequada acontece, ela altera as características físico-químicas da água, porque está lavando toda essa cinza para dentro da água. E aí, quem está sendo afetado por isso? Peixes, invertebrados aquáticos, e tem toda uma cadeia, porque a natureza ela é um equilíbrio, ela precisa estar sempre equilibrada. Quando você tem uma variável que desequilibra, que é um fogo muito intenso, quais são as consequências disso, né? Bom, esse aqui é um filhotinho de dourado, ele deve ter aproximadamente umas 4 ou 5 semanas, então isso é um bom sinal, porque indica que as matrizes reproduziram. E nós temos esse juvenil, esse jovenzinho aqui, representando a espécie no meio da coleta. E uma das nossas preocupações agora é o impacto das queimadas nessa população nova, né? Porque a gente não sabe como vai se dar a questão da adequada, toda essa questão do impacto dessas cinzas dentro do sistema com essas futuras matrizes. Mas isso aqui é um registro muito importante porque mostra que os bichos reproduziram, né? E nós teremos, em teoria, um novo estoque. No segundo ponto de coleta do dia 23 de janeiro de 2021, então esse é o ponto 2021-01-2302. A equipe de campo é composta pela Heriberto Jimenez, Marina Mendonça, Francisco Severo Neto,
Manuela Marinho, Priscila Camelier, Luciana Leite, Daniel Moura. Nós coletamos numa região de berçário, com bastante macrófitas e bastante vegetação submersa e marginal. Só coletamos filhotes de leporinos, de piau, filhotes de pacu, filhotes de piabas. Coletamos uma pirulina pequena também, que é um gênero de piaba. E o que mais que a gente... Não tiramos foto de nada, né? Porque o local não permite. Não coletamos material para DNA, vai tudo para o formol. A maioria das espécies que a gente coletou estava associada por debaixo, né? Dessas plantinhas aqui, que é do gênero... Salvínia. Salvínia. Tem bastante dela por aqui. E tem bastante iguapé também. Pirigara e o Rio Vermelho. São Lourenço, Pirigara e Rio Vermelho. O ponto de GPS 17, 14, 20. 17, 14, 20 sul. São Lourenço, Pirigara e Rio Vermelho. O ponto de GPS. Então, o que acontece aqui? Nós temos apetrechos de coleta para vir entender quais são os bebês, as larvas de peixes que estão aqui embaixo, sobrevivendo aqui dentro, no meio dessa... Porque aqui, pessoal, é tudo água embaixo. Isso aqui é tudo água que tem aqui embaixo. Né? Os peixes estão ali sobrevivendo, interagindo. E então a gente coleta eles, anestesia e depois fixa em formol. Para larvas a gente utiliza formol a 5%, 4% e depois transfere essas larvas para álcool 70 para ser preservado dentro do laboratório. Então, trazendo lá para o laboratório, a gente vai para a lupa, porque são realmente muito pequenininhas, e vai fazer uma série de análises para entender qual que é a espécie que está aqui. Quais são as espécies de peixes que estão utilizando essas áreas aqui para reprodução e para berçário. E além desse controle biológico natural dos peixes se alimentando das larvas, diminuindo a concentração de mosquito, esses predadores de larvas, em algum momento, eles passam a ser presas também. Então isso vai estar dentro de toda uma teia alimentar, de um animal se alimentando do outro e a energia sendo passada adiante. Então, aqui no Porto Jofre é uma região que é muito conhecida pela densidade de onças, né, pela quantidade de avistamentos de onça. Só que a gente tem que lembrar que está tudo conectado. Então, lá tudo começa com as larvas de peixes, de mosquitos lá embaixo, que vão sendo alimentados por uma quantidade grande de piabas, de lambaris. E as quantidades de lambaris são comidos por outros peixes e assim vai sucessivamente até chegar na onça, que é a principal atração da região. Então, se a conservação não começa lá na base, lá nos peixinhos pequenos, naqueles que têm 5 ou 6 centímetros quando adulto, você tem um efeito dominó de baixo para cima que acaba com tudo. E assim, então o que você está me explicando é que a gente tem que dar valor naquela larvinha pequena lá. Sim. Ajudar a preservar as queimadas, né? Não deixar que aconteça, tentar amenizar, diminuir, impactar menos, né, a região. Porque não adianta só cuidar da onça pintada lá, sem cuidar, né, dos alevinos lá embaixo da água lá. É interessante isso aí, bastante interessante mesmo. E eu queria que outras pessoas entendessem o que eu estou entendendo aqui agora, porque na verdade é uma situação bem legal mesmo. E eu acho que a nossa comunidade precisa saber. Eu vou te falar para vocês são corajosos, hein? Andando no meio de piranha, jacaré, cobra para resgatar esses alevinozinhos aí. Isso aí serve para quê? Então, a gente vai anestesiar esse material, depois a gente vai fixar em formol e depois a gente vai conservar em álcool 70%. E esse material, ele vai para uma coleção de um museu. E é muito importante que a gente tenha esse material registrado, porque isso aqui é o legado dessa equipe para a humanidade. Esse material ele vai ficar no museu para ser utilizado por gerações e gerações de pessoas que estudam, né? A gente no museu utiliza material coletado por outras pessoas
E aí, se vocês perguntarem pra gente, qual que foi o impacto das queimadas na região do Porto Jofre, no Pantanal, para os peixes? A gente não sabe dizer com muita precisão, porque a gente tem pouquíssimo material daqui depositado nas coleções. Então as coleções, elas são fontes eternas de informação e de conhecimento, né? E aí a ideia é que a gente deposite esse material em uma coleção de um museu, para que esse material seja acessado por diversas e diversas gerações de estudiosos sobre a biodiversidade. Então é muito importante a gente conservar nessas instituições um pouquinho do que a gente tem de diversidade de peixes aqui da região do Porto Jofre. É por isso que a gente tem que preservar, né? Evitar as queimadas, ajudar a preservar a degradação, a pesca predatória, porque senão a gente só vai ver isso daqui uns dias no museu. Exatamente. Se imagina aí, se a gente continuar da forma como a gente tá, para a gente conhecer os peixes do Pantanal, a gente vai ter que ir em um museu, porque a gente não vai conseguir mais ver no ambiente natural. Que é o que já acontece com algumas espécies que já estão extintas. Que já acontece. E uma outra coisa que é importante é que quando a gente tem esse material no museu, a gente consegue estudar e catalogar essa diversidade. Então, por exemplo, para elaborar uma lista de espécies de peixes ameaçadas de extinção, por exemplo, a gente só consegue fazer se a espécie tiver um nome científico. Então, aí a gente, como estudioso, a gente leva para o museu, estuda, identifica se é uma espécie nova, publica essa espécie, e aí quando ela recebe um nome científico, a gente consegue dialogar com os órgãos ambientais para preservar essas espécies. Então, é muito importante que a gente leve o material para o museu. Parabéns para vocês. E obrigado por ter vindo ao Porto Jofre nos ajudar. A gente que agradece.